Bom dia, pessoal. Hoje vamos abordar aqui a história do nascimento do Império Xianshan. Os caras estão odiados nos livros quanto estão odiados na série da Roda do Tempo agora aí. Bom, vamos lá. Como tudo que se trata sobre Roda do Tempo, a gente tem que voltar lá durante a fase da ruptura do mundo, que foi logo após Shai Ghul ser selada por Liu Sterling Telamon e os 100 companheiros. Durante a ruptura do mundo, os homens que ficaram enlouquecidos ali com a mácula de Saidin, eles saíram destruindo o mundo inteiro. E ali eles modificaram terras, destruíram mares, teve oceano que secou, outros que surgiram no lugar, montanhas que desabaram completamente, sumiram, desapareceram. E em outros lugares ali surgiu cordilheiras gigantescas e alterou completamente a geografia do mundo. Durante esse caos, teve uma separação entre as terras ocidentais, que é onde se passa a maior parte dos eventos dos livros da Roda do Tempo, e o continente de Xianshan. Entre eles ficou ali o Oceano de Arif separando as duas terras. Isso tem um efeito muito grande aí na sociedade deles, porque em cada região a sociedade seguiu por um caminho diferente. Nas terras ocidentais, as Aes Sedai se organizaram na Torre Branca e ali nasceu Tar Valon. Essas Aes Sedai, elas atuaram mais em segundo plano ali, manipulando os reinos durante milhares de anos, mas nunca assumindo diretamente um governo em si. Como governantes mesmo, elas só atuavam ali na pequena ilha delas, lá em Tar Valon. Já o mesmo não pode ser dito de Xianshan. Ali também havia as Aes Sedai, que no caso aqui é um termo geral, mas se referindo a mulheres capazes de canalizar. E em Xianshan, elas na maioria das vezes assumiram o posto de chefes de governo. Elas tomaram controle de vários reinos. O continente de Xianshan ele é enorme, ele é muito maior do que as terras ocidentais. Então era tudo dividido em vários pequenos reinos e eles guerreavam entre si constantemente. As Aes Sedai na época eram temidas porque, ao contrário das Aes Sedai de Tar Valon, as Aes Sedai de Xianshan não estavam limitadas pelos 3 juramentos e elas conseguiam usar o poder único em batalha contra qualquer um que fosse. Então, não era uma boa ideia se opor a elas. Se você fosse contra, a morte era certa. E a estrutura desses reinos das Aes Sedai de Xianshan era sempre um governo muito centralizado no caso cada reino em si, né? E com uma sociedade uma escravidão muito forte. E o povo ali comum era muito oprimido por elas. E isso ficou ali por mais de 1000 anos praticamente. Então a gente passa agora de todo o período da ruptura do mundo, passou os 1000 anos. Nas terras ocidentais vai ter a Guerra dos Trollocs, a queda das 10 nações, e se passam mais 900 anos com a ascensão do Arthur Asa de Gavião. O rei Arthur Asa de Gavião ele organizou um império e conquistou todas as terras ocidentais. Ele unificou tudo. Só que em 992, aqui já muda a contagem, em vez de depois da ruptura do mundo, passa-se a contagem a partir dos anos livres. No ano 992 dos anos livres, ele já estava velho, estava quase morrendo. Então ele organizou 2 frotas gigantescas, com o objetivo de espalhar sua influência e conquistar novas terras além das terras ocidentais.
Uma delas ele mandou para as terras chamadas de Shara, que fica ali a leste do deserto Aiel. E a outra frota ele mandou cruzar o Oceano de Aritia, até encontrar alguma terra ali. Essa frota que viajou para o oeste, ela foi comandada pelo Luther Paendrag Mondwin. As duas expedições partiram ali entre 92, no caso especificamente a do Luther partiu em 92, a de Shara, salvo engano, acho que partiu um pouco depois. O Asa de Gavião morreu em 994 e nunca mais se ouviu falar de nenhuma dessas duas expedições. Vamos agora focar especificamente na expedição liderada pelo Luther. O Luther cruzou todo o Oceano de Aritia e chegou no continente de Xianshan. Assim que ele chegou nessa nova terra, eles conseguiram capturar a cidade de Infaral, na região ali mais norte do continente, mais ou menos paralela ali com as terras ocidentais, na região situada no mesmo polo, no caso. Só que quando ele chegou lá, ele encontrou um cenário muito pior do que ele esperava. Nessa nova terra, ao contrário da antiga que ele deixou lá, que o pai dele havia conseguido cercar Tarvalon e as Aes Sedai não podiam guerrear usando o poder único contra o Arthur, Asa de Gavião e o exército dele, em Xianshan, o Luther deu de cara com rainhas Aes Sedai, com um exército de Aes Sedai também que podiam usar o poder único contra a batalha. Então, por mais que ele tivesse um exército forte, ele não ia conseguir vencer eles. E somado a isso, também tinha a questão de os exércitos das Aes Sedai fazerem uso ali de animais que eram nativos de Xianshan, completamente diferentes daqueles que eles conheciam. E esses animais eram adaptados a combate de um jeito que eles não podiam enfrentar. Além disso tudo, ali eles também toparam com os Ogier guerreiros. Ao contrário dos Ogiers lá das terras ocidentais, que eram mais pacíficos e eram construtores e viviam nos pousos, os Ogiers de Xianshan são guerreiros sinistros. Tem alguns deles ali que carregam um machado maior do que uma pessoa, então dá pra ter uma ideia. A criatura já é maior que uma pessoa normal e ainda carrega uma arma maior do que uma pessoa. Então, os caras são foda. Só que quando tudo ali parecia que ia desandar, teve uma Aes Sedai que chegou pro Luther e falou ali que se ele fizesse um acordo com ela e concedesse para ela ali uma posição de domínio depois que as outras Aes Sedai fossem eliminadas, ela lhe entregaria uma arma que permitiria ele dominar essas outras Aes Sedai rivais e mudar completamente o jogo ali durante a conquista de Xianshan a favor dele. Essa Aes Sedai se chamava Deain. Nas séries a gente já não ouviu falar acho, pelo nome diretamente, mas já falaram nela agora no episódio passado, salvo engano, que teve a Rena lá durante que ela está conversando com a Egwene sobre o Adan, ela menciona uma Aes Sedai e se tratando dos livros é essa especificamente, a Deain. Ela ofereceu ao Luther uma coleira prateada que era ligada por uma corrente a um colar. E quando a Aes Sedai era presa com esse colar, ela era completamente dominada. Ela não pode tirar o colar, ela não pode se matar, ela não pode agredir a mulher que está usando
a pulseira. E todo o poder dela, por mais poderosa que ela seja, vai ficar sob controle da mulher que detém a pulseira. Esse conjunto se chama Adã e ele é um terangreal. Esse terangreal só pode ser manipulado, no caso, controlado. A pulseira só pode ser controlada especificamente por uma mulher. Homem não consegue. E a mulher que é presa pelo colar se chama uma damane. Na língua antiga quer dizer encolarada. E a mulher que vai controlar ela, que vai ter a pulseira em si, é a sultã, as portadoras do bracelete. Como aquelas Aes Sedai que estavam em Seanchan não eram limitadas pela regra de não poder usar o poder único em batalha, o Luther conseguiu uma vantagem gigantesca fazendo uso desse terangreal. Ele conseguiu prender várias Aes Sedai e fazendo o conjunto ali, Aes Sedai e Sultan, ele basicamente criou uma força de batalha ali, reforçou o exército dele um nível muito acima dos adversários. E aí ele conquistou o continente inteiro. A capital de Xianshan se tornou a cidade de Xiandar. E aqui tem um ponto importante. A Diaen, que foi a mulher que criou o Adã, o terangreal, foi traída assim que ela entregou para ele o segredo de como fabricar e fazer o uso do Adã. Ela se tornou a primeira Damani e ela foi presa lá em Infaral, nas 2 da meia-noite, onde ela ficou até a morte. Tremendo pau no cu, hein? Bom, mas voltando agora para a história. Quando os herdeiros de Luther ali terminaram a conquista do continente inteiro de Xianshan, lembrando, o continente de Xianshan pega tanto de um polo, é praticamente de um polo a outro. Ele é esticado ali como se fosse a América. Então seria como se fosse ali da Argentina até o Canadá. Eles começaram a estruturar o império ali, formando um exército. E esse exército ali, além das Damanes e do exército, das forças em si mesmo, eles também começaram a incluir os animais da fauna local, como o Grome, o Lopar, o Torme. Alguns desses são criaturas vindas de outros mundos, que o conhecimento se perdeu ali no tempo sobre como eles chegaram em Xianshan. Mas se diz que eles vieram de outros mundos trazidos provavelmente pelas pedras portais. Durante a grande caçada a gente tem ali o Rand e a Selene viajando por um desses mundos, viajando pela pedra portal, e eles topam com os Grom em outro mundo. E além desses ali, ainda tem o Haken e o Torraken. Esses dois em específico são criaturas com capacidade de voo. E os Xianshan conseguiram ali domar elas para usar o Haken como se fosse um caça de batalha ali, onde vai uma piloto e acho que mais uma só, se eu não me engano. Uma Damane, no caso. Eles conseguem lutar no ar. E o Torraken ali é como se fosse um avião de carga. Eles conseguem colocar vários soldados no Torraken e conseguem alçar voo ali
desembarcar os caras em qualquer ponto ali que seria inacessível, por exemplo, por soldados lutando no chão. Isso dá a eles uma vantagem gigantesca ali sobre todos os outros reinos. E agora vamos para a estrutura social do Império Xianshan. Lá a gente tem o sangue, que é o nível mais alto, o topo da estrutura social deles, e é composto pela nobreza. Só que ainda o sangue tem várias subdivisões ali, mas eu só vou mencionar aqui duas, que é o alto sangue, que fica logo abaixo da imperatriz ali, que é basicamente o posto ali mais alto. Ele só tem a imperatriz acima deles, no caso, né? E os herdeiros de Arthur, Asas e Gavião. E depois a gente vai ter o baixo sangue, que daí seria ali, trazendo para os nossos dias aqui, o funcionalismo público dos caras lá, que ocupam uma posição de poder, mas não são tão fortes quanto o sangue propriamente dito mesmo, o alto sangue no caso. Para fazer parte do sangue, você tem que nascer ou você pode ser promovido. O alto sangue pode promover alguém do nível de povo livre ali para o baixo sangue. E somente a imperatriz tem o poder de promover alguém com status para o status de alto sangue. Depois do sangue a gente tem o povo livre, que daí ali seria a sociedade, a maior parte dos comerciantes, o povão de sempre. Abaixo do povo livre a gente vai ter os Dakovali, que são os escravos. Aqui a gente também vai ter muitas subdivisões. No caso, o que cabe ressaltar aqui são os Dakovali que pertencem à imperatriz, que apesar de serem considerados escravos, se forem os Dakovali que pertencem à imperatriz, eles vão ter ali uma importância social que, em alguns pontos, até mesmo aqueles que fazem parte do alto sangue, vão ficar com o pé atrás com eles, mesmo sendo escravos. E agora aqui o ponto mais sinistro, que é o que a gente teve aí no episódio passado, o episódio 6 da Roda do Tempo, que é o caso das Damani. As Damani são mulheres com capacidade de canalizar, só que elas foram encolaradas com Adã. E as Damani, apesar de serem ali o pilar, o ponto forte, o que fez surgir o Império e o que mantém o Império praticamente, são consideradas o nível mais baixo de escravos. Tão baixo que elas não são consideradas como se fossem animais mesmo. As Damani você não pode nem olhar para uma delas ou ter algum desejo sexual com elas, porque na sociedade dos Xianxia eles consideram isso como se fosse um ato de bestialidade. E todo esse sentimento ante a Aes Sedai ali tem origem, no caso, ainda antes da invasão do Luther. Devido ali ao fato das Aes Sedai de Xianshan terem feito toda aquela histórico de escravidão, tal, terem forçado a sociedade a um governo muito autoritário. Quando chegou o Luther, que também vinha ali com um forte sentimento ante a Aes Sedai, porque o Arthur Asas de Gavião, quando o Luther saiu das terras ocidentais, estava travando tinha botado Tarval no subcerco, tal, também já tinha um sentimento ante a Aes Sedai.
Quando juntou tudo isso, e ainda teve a criação do Adã, deu muito ruim para todas as mulheres que canalizavam lá em Xianshan. Então, eles mantêm ali um sistema de controle em todo o império. Quando a menina começa a canalizar, ela já é encolarada, tipo, não importa a idade. Ela é presa e é escravizada. Só que já se passou tanto tempo lá em Xianshan dessa situação aí, que as próprias mulheres em si ali, quando descobrem que são capazes de canalizar, elas mesmas já têm o sentimento que elas precisam ser encolaradas. E aqui, colocando um spoiler, então, se você não lê os livros, ou se você não gosta de spoiler, pula pra frente. A gente vai ter mais pra frente nos livros ali a descoberta que algumas Suldan, que são as mulheres que controlam as Damani, também precisam ter a capacidade de canalizar, mesmo que seja pouca, mas tem uma aptidão para aprender. Algumas dessas Suldan, quando descobriram que tinham essa capacidade, algumas delas ali, que já estavam nas terras ocidentais, fugiram e se uniram à Torre Branca, no caso, à cidade de Tarvalon, mas outras, elas se entregaram para o Xianshan para serem encolaradas e transformadas em Damanes. Então, tem toda uma questão de condicionamento mental na sociedade do Xianshan, que torna as Damani ali uma situação muito sinistra. E como a gente viu também no episódio passado ali, toda a situação do Adã ali, de impedir ela de se rebelar, de tentar se suicidar para fugir daquela situação, faz com que a mulher que seja presa pelo colar, ela em algum momento ela vai quebrar, ela não vai conseguir resistir mais e vai começar a aceitar aquela situação. E se torna menos que uma escrava até, né? Bom, agora vamos sair dessa parte dolorida aí, vamos para estrutura militar do Império Xianshan. O núcleo deles é o chamado o exército que sempre vence. E esse exército ali, ele tem a função de segurança, assim como também de caçar e punir traidores e evitar rebeliões. Esse exército aí, ele inclui todos ali, tanto as Suldan e as Damani, que também fazem parte do exército, e também há uma elite especial dentro desse exército, que é a chamada Guarda da Morte. Essa é uma unidade especial que serve diretamente à Imperatriz. Eles ainda são considerados escravos, o Takovali, só que são guerreiros ali muito habilidosos, são mortais. E dentro da Guarda da Morte também existem alguns guerreiros Ogirs, daqueles lá que são aqueles machados sinistros. Foi com esse exército aí que eles avançaram ali durante o período em que o Luther encerrou a conquista e antes do retorno às terras ocidentais no ano 999 da Nova Era. Eles lançaram uma guerra contra a região da Praga, que compunha ali o norte, o Polo Norte no caso ali, que fica mais ou menos na mesma região que a Grande Praga, só que do outro lado do Oceano de Arite. Aqui é um pequeno à parte. A Grande Praga é o nome que a gente dá toda aquela extensão de terra ali que é influenciada pelo Tenebroso a partir de Shayol Ghul, e onde tem ali
todo tipo de bicho sinistro de Crias da Sombra, como os Trollocs, os Midraal. Daí tem uns outros bichos sinistros lá que a gente não topou ainda nos livros. Topou. Tem a Jumara. Mas enfim, ela avança desde Shayol Ghul até o mar. Ali no mar, ela também afeta ainda um trecho no mar que é conhecido como o Mar Morto. Cruza todo o Oceano de Arit. E quando chega em Xianshan, ela é chamada de Pequena Praga. Quando o Luther chegou lá, ainda tinha Trollocs e outras Crias da Sombra na região. Só que ali o exército que ele montou, depois de acertar a situação com os outros reinos e unificar, eles lançaram uma expedição punitiva violenta ali na região dessa Pequena Praga e dizimaram praticamente as Crias da Sombra. Então, apesar de durante a fase ali da Nova Era, por volta ali de 998 a 1000, que é onde se transcorrem os eventos do livro, apesar da Terra ainda ser afetada, tal, ser uma Terra uma Terra sinistra ainda, as Crias da Sombra em si já não existem mais no continente de Xianshan. Bom, aqui a gente termina aí a história do Império de Xianshan. E aqui, a partir de agora, no ano 999 da Nova Era, os herdeiros de Luther cruzam o Oceano de Arif novamente e chegam na Ponta de Toman. Ponta de Toman, cidade é Falme. E ali começam os eventos do segundo livro da Roda do Tempo, A Grande Caçada. Esse retorno é chamado de Corene. Ainda tem uma subdivisão nela ali. Mas enfim. Eles voltam para retomar todas as terras que um dia pertenceram ao Arthur Asa de Gavião. E o símbolo deles ali também é o antigo símbolo dele, que ele carregava ali, o estandarte dele, uma águia sobre um fundo branco com os raios saindo das garras dela. Mas aqui a gente termina. A gente aqui já entra na história dos livros, então se quiser saber mais, dá uma curtida aí nos nossos livros aí, acompanhar comigo. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final, valeu. Não esquece de meter o dedo no like para dar uma força para mim aí. Também temos aí o Seja Membro, o Apoia-se. E temos o Pix também, se quiser dar uma força pra gente conseguir produzir mais vídeos aí sobre os livros e não especificamente narrar os livros aí, pra quem sabe a gente melhora a situação, né? Eu agradeço muito. Valeu, pessoal.